Agora na Princesa FM, Pegou na Veia. Pegou na Veia. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. No ar, Pegou na Veia. Bom dia, você que acompanha nossa programação, 7 horas em ponto, está entrando no ar o seu programa Pegou na Veia, o programa de todas as segundas que deixa você muito bem informado para começar aí o dia, começar a semana muito bem. E o nosso tema de hoje, gente, é um tema aí que você vai ficar ligadinho com a gente para entender melhor como é que funciona, o que acontece, o que é realmente. E para conversar com a gente, eu já vou dar o bom dia dele aqui, que já está na nossa bancada, Dr. Clark Vieira. Bom dia, seja bem-vindo. Hoje em ritmo de São João. Pois é, em homenagem aqui às festividades juninas, estamos aqui hoje no Pegou na Veia, todo temático, para falar de um tema realmente interessante, Niele. Na mesma proporção em que ele é interessante, ele também é muito grave. Exatamente. Que é o tema embolia pulmonar. Já ouviu falar sobre embolia pulmonar, Niele? Já ouvi, mas confesso que eu não sei exatamente o que significa. Pois é, embolia pulmonar, gente, de uma forma bem simples. Entenda como se fosse um trombo. A gente fala sobre a trombose venosa profunda aqui, né, frequentemente, que dá nas pernas, né? Quando dá aquele inchaço com dor, que a gente fala de um lado só, que é a trombose, a principal causa disso. Então, muitas vezes, esse trombo que se forma nas pernas, ele pode nele se soltar e subir para algumas áreas. E dessas áreas, uma das principais é o pulmão. Quando esse trombo desgarra da perna e vai bater no pulmão, temos uma grande confusão, um grande problema. Por quê? Olha o que o Juninho trouxe aqui para mim, ó. Olha aí, gente, agora amigo, completou. Pronto, agora sim. Eu vou fazer aqui o Pegou na Veia hoje de chapéu. Deixa aqui. Mas aí, gente, o trombo da perna se solta, vai para o pulmão e impacta lá no pulmão. Ele vai, o pulmão ele vai ter uns vasos maiores, algumas artérias maiores no pulmão, mas ela vai estreitando e chega um ponto em que aquele trombo impacta dentro da artéria e isso gera uma parada no fluxo de sangue dentro do pulmão. O que acontece é que o pulmão não consegue mais exercer a função dele e o coração que está conectado a ele também entra em colapso. Então é um evento que tanto envolve o pulmão como o coração. Infelizmente, Niele, essa doença, se não tratada, ela pode levar o paciente a óbito em até 30% dos casos. Então, quando é um trombo maior, quando é um trombo maciço, que consegue fechar quase que a totalidade da circulação pulmonar, então você tem um desfecho ainda pior. Então, falando sobre essa doença, sobre seus desfechos, seus sintomas, como evitar e como tratar, é que nós queremos fazer esse Pegou na Veia hoje. Um Pegou na Veia importante para pacientes que estão em hospitais e fora de hospitais também, que tem algumas doenças que a gente vai comentar e que favorecem o aparecimento da embolia pulmonar. Pois é, então já compartilha aí no nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM, e também interage aqui com a gente. Dentro do possível, se você tiver alguma pergunta para fazer, a gente vai encaixando aqui e fazendo a pergunta para o Dr. Clark Vieira. Gente, o programa Pegou na Veia tem uma realização toda especial da Clínica Sarami, tá certo? Saúde Integrada, que fica no centro da cidade, ali na rua São João, ao lado do Rebouças Supermercados, número 100, tá certo? Então, é muito fácil para você encontrar a Clínica Sarami. E seguindo aqui com o nosso tema de hoje, sem perder tempo, o Dr. Clark já adiantou para vocês, embolia pulmonar. E quem é que nunca ouviu aquela expressão, foi uma bolha de ar que subiu, né, Dr. Clark? E aí o senhor vai dar continuidade agora na explicação, não é isso? Eu vou dar, mas eu vou pedir uma coisa também para os nossos amigos telespectadores, ouvintes, que é aquele like, amassa esse like, meus amigos. Ó, da vez passada a gente pediu like e aí deu bastante, viu, Niele? Tava todo mundo dormindo, aí quando o senhor falou, acordou todo mundo. Todo mundo deu like, deu mais de 50 likes, aí Lucila abriu os olhos, assim, arregalou os olhos, disse assim, mas rapaz, como é que pode? Aí, pois porque senão ele diz assim, se não der like eu vou cortar aqui o negócio aqui, vai deixar de ter. Aí eu, não, homem, tenha calma que o povo gosta, só que eles esquecem de dar like. Então, dê esse like aí, compartilha com seus grupos aí, dos seus familiares, amigos, porque hoje o tema, como eu falei, é sobre a embolia pulmonar. Niele levantou aqui uma questão sobre bolhas.
Nos filmes, nas novelas, algumas pessoas assim, até filme de terror, né? Bota gente, tipo, a pessoa tá tomando um soro e aí alguém coloca assim uma injeção com ar dentro do soro. Sim. Pá. Aí isso daí, nas novelas, isso aí é como se fosse assim, aquilo ali vai entupir o pulmão com ar. Chama de embolia gasosa, né? Isso é possível? Sim, é possível, mas teria que ser uma grande quantidade de ar. E isso aí, uma injeçãozinha, algumas bolhas na injeção, isso não tem impacto nenhum, na maioria dos casos. É claro que tem que ser feito todo um cuidado na hora de aplicar essas injeções, mas não é ar, nem do pulmão, nem de fora. O que acontece na prática é um coágulo mesmo, sanguíneo. É sangue pisado, sangue coagulado, se forma nas pernas. A gente já sabe quais são os fatores de risco. Basicamente, Nelly, os fatores que levam a pessoa a ter trombose são os mesmos que levam a pessoa a ter embolia pulmonar. Porque é duas faces da mesma doença. Só vai mudar o canto. Uma é nas pernas e a outra é no pulmão. Vamos tirar uma fotinha aqui, uma fotinha junina aqui hoje pra capa. Eita, rapaz. Faltou só o milho aqui. Mas, falando em milho, a festa tava uma beleza, tava linda. Flavinha e os meninos, a gente vai pro parque, brinca e se confraterniza com muitos amigos. Foi muito bom. Parabenizar muito bom a cidade de Açu por mais essa festa. 299 anos, meu amigo. Próximo ano, se Deus quiser, 300. Se Deus quiser, e São João Batista vamos aí completar 300 anos do São João mais antigo do mundo. Amém. E Niele lá, firme e forte, né? Transmitindo tudo. Parabéns. Então, para falar sobre embolia, assim, as causas, por que acontece uma embolia pulmonar? Então, primeiro a gente tem que entender por que acontece a trombose. No tempo do Covid, só um parênteses, a gente tinha uma condição chamada trombose pulmonar, que é diferente da embolia pulmonar. Eu vou explicar o que é. A embolia é quando um trombo se forma numa veia e caminha para outra e entope aquela outra. Pronto, o trombo formou na perna, mas o destino final dela foi para o pulmão. Isso aí é a embolia pulmonar. A trombose pulmonar, ela é quando o trombo já se forma no próprio pulmão, sem ter que migrar. Direto lá. Direto. Uhum. Isso aconteceu muito no Covid. As UTIs Covid, os pacientes eles não faziam não faziam trombose nas pernas, já abriram um quadro com embolia pulmonar, com a trombose pulmonar. Mas frequentemente ela se forma nas pernas e os principais fatores de risco são quais? Paciente que tem imobilismo agudo, né? A pessoa que fica muito tempo sem movimentar a perna, deitado numa cama, em um pós-operatório, porque teve um AVC, alguma doença aguda que deixou ela limitada para os movimentos. Então isso faz com que o sangue fique mais parado e fatalmente vocês vão ter uma apresentação maior de trombose, vai coagular mais facilmente. Tem também outras situações em que o paciente tem câncer, tem fraturas ortopédicas, de fêmur principalmente, bacia, outras condições como uso de anticoncepcionais, né, para as mulheres, gestação e puerpério são outros fatores de risco. Então a pessoa tem a trombose. E uma vez que ela tem a trombose, quando ela começa, depois que o trombo já está formado nele, começa a andar, começa a movimentar essa perna, contrair a musculatura, sabe? Esse trombo que está ali, já dentro, aquela movimentação agora vai fazer com que o sangue circule. Sim. Só que agora dentro do sangue tem um trombo. E aí esse trombo vai fazer igual uma descarga assim, ó. Bum! Vai lá pra cima. Entendi. Esse é que tá o problema. Andar é bom, mas na hora que você tem um trombo, aí você tem que estar seguro, tem que estar coagulado. E quanto mais aqui, ó, perto da virilha é o trombo, isso aqui é um segredo aqui, que eu não escuto o pessoal falando tanto. Quanto mais próximo da coxa, Juninho, é o trombo, mais ele emboliza lá pra cima. Mais ele emboliza. Ele pode estar instável ou ele pode estar estabilizado. O instável a gente chama de trombo flutuante na perna. E aí quando a pessoa se move, ele já está na agulhinha para sair, só a peinha. Aí zoom, migra. A gente só sabe isso no Doppler.
Às vezes o paciente está com o trombo mais estabilizado, então não tem tanto problema dele migrar. É claro que tem, mas é menos do que o trombo flutuante. Então essas são as coisas iniciais para a gente falar sobre a embolia pulmonar, Nelly. Certo, doutor. E passando aqui pelo nosso canal no YouTube, olha só, doutor. Aí... Bom dia, Gunha Souza. Bom dia, Dr. Clark. Gunha. Bom dia, Aniele. Bom dia, Gunha. Sempre por aqui com a gente. Em São Paulo. Pois é. Kátia de Fátima. Bom dia, Aniele. Bom dia, Dr. Clark. Estou na escuta aqui na Base Física. Não perca o programa. É muito bom e as informações do Dr. Clark são muito valiosas. Bom dia, muito obrigada. Edileuza Oliveira está com a gente também. Bom dia, Aniele. Deixa eu ver aqui. Carlos Alberto também com a gente. Maria Fernandes, bom dia. Que Deus abençoe vocês. Adriana Maria. Também Elisângela Ferreira, bom dia. Muito obrigada. Pela companhia de vocês, gente, pela sintonia, a todos que estão nos acompanhando. Dr. Clark, eu creio que o senhor vai explicar ainda, vai chegar nessa parte, mas eu já cheguei aqui. O que é, eu não sei se fala, é TEP mesmo, é isso? TEP. O que é TEP? Tromboembolismo pulmonar. É uma... Para não falar esse nome comprido demais, pode ser chamado de... É porque o TEP, ele abrange também a trombose da perna. Sim, ele bota tudo num bolo só. TEP, né? Trombose com embolia. O T de trombose. Trombo, aí embolismo, aí pulmonar fica uma coisa só. Mas olhe, se você está me escutando agora, preste atenção, que uma coisa eu aprendi na minha vida, que é o que, Nelly? Que as coisas que a gente vê pelo caminho vão ter alguma utilidade na nossa história. Em algum momento, né? Em algum momento. Uhum. Você não sabe, mas o seu futuro a Deus pertence e as coisas que Ele vai lhe mostrando ao longo do caminho, preste atenção, porque lá no final você vai ver que eram fundamentais que você desse alguma atenção naquele momento, porque depois viria a prova, usando aqueles elementos que você viu naquele momento que você passou. Então, se eu estou falando isso para você hoje aqui, é porque provavelmente esse conhecimento ele vai ser útil em algum momento da sua vida. E é melhor que você tenha conhecimento para quando for enfrentar. Para que não passe por uma coisa que precisava de conhecimento. Eu sei que os médicos eles precisam ter esse conhecimento, eles são treinados para reconhecer, para fazer, mas Deus é que sabe o que pode acontecer, existem muitas possibilidades e eu acredito que o conhecimento ele é sempre uma boa ferramenta para nós, né? A palavra de Deus fala sobre o conhecimento, né? Que a falta dele é o que faz as pessoas sofrerem, né? O povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento. Então, o conhecimento que eu quero trazer para vocês é sobre como são os sintomas, o que a pessoa sente quando está com uma embolia pulmonar. Veja só, a função do pulmão é o quê? Respirar, é trocar o ar, encher o peito, soltar e você ficar satisfeito com isso. Só que quando você tem um coágulo, uma rolha dentro do pulmão, tampando a circulação que passa por ele, você respira nele, puxa o fôlego, como diz, e não sente que o ar chegou. Sim. Você Entendi. até sente ele entrando, mas você continua cansado do mesmo jeito. Não dá aquele alívio, né? Não. Você não fica aliviada. Não, é como se você estivesse se afogando. Sim. Fora d'água. É uma sensação bem ruim mesmo, né? Quem já sobreviveu a isso, narra isso pra gente. Então, a pessoa sente, é como se fosse uma asma, um cansaço, um brônquio fechado, pulmão fechado, você respira, às vezes gera também dor, uma dor no peito ou uma dor nas costas, não é qualquer dor nas costas, costuma ser um pouco mais forte, ao ponto até de simular um infarto. A pessoa às vezes bota a mão assim, e bota a mão assim no peito, porque tá um incômodo, porque aquele fechamento dilata o coração também, porque não consegue passar o sangue. Você puxa o ar, né, e não vem, né? Exatamente. E às vezes pode ter até tosse, Juninho. Tosse com raios de sangue. Pode acontecer também associado ao quadro, tudo isso. Então, é mais ou menos assim. A pessoa, dependendo do grau, tem pessoas que
tem a doença, incrivelmente, e não fazem nem sintoma. Eu já peguei no consultório já pessoas que chegaram, Juninho, com a perna toda inchada, sabe? Toda inchada a perninha dele. Chegava lá andando, com a família trazendo. E aí eu olhava para ele e disse, você tá cansado? Assim, tá sentindo cansaço? Ele disse, não tô não. Mas aí a gente olhava para ele, Juninho, batia o olho e via assim que ele tava respirando um pouquinho mais rápido, sabe? Um pouquinho. A gente é para respirar aí entre 16 a 20 incursões respiratórias por minuto, sabe? Ele tava assim uns 25, 26, coisa pouca. De 20 para 26 é um pinote, mas isso daí, o caba batendo o olho assim, bota ele, diga seu nome completo, aí o caba José Maria dos Anzóis, aí no meio do nome ele para, porque ele não consegue, não tem fogo para dizer o nome todo, entendeu? Porque tá cansando, tá no começo. Então, quanto mais cedo você encontra esse negócio, você trata ele e maiores são as chances de recuperação nele. E acontece, tem alguns casos que acontece da pessoa desmaiar, doutor? Acontece, quando a oxigenação fica muito baixa, né? Você vai cansando. Quem já tem um problema pulmonar é pior, né? Porque ele já tem pouco pulmão. O cara é fumante, tem alguma doença no pulmão, não sei, tem um pulmão só, aí o cara tem uma trombose no pulmão, aí pronto, fecha, termina de desmantelar o que já estava ruim, né? Exatamente. E quem são as pessoas que mais correm o risco de ter, no caso, o TEP, doutor? As pessoas que têm risco de trombose, né? São as mesmas. Pessoas que têm câncer, principalmente cânceres hematológicos, mas também cânceres de vísceras sólidas, né? Próstata, pulmão, estômago, vísceras ocas, pulmão, intestino, cólon, tudo isso, mama, tudo isso aí pode dar risco de fazer trombose, porque o sangue fica mais grosso no câncer. A gente já falou e não custa lembrar. Pessoas que têm doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, vitiligo, tudo isso aí são fatores de risco também. Tem também as pessoas que estão em pós-operatório, aquelas que ou fizeram uma cirurgia ou sofreram algum tipo de trauma, como queimaduras ou pancadas sérias, né? Pessoas que sofreram quedas, que machucaram uma grande área de tecido, de musculatura, né? Ossos. Tudo isso aí também entra como um fator de risco para embolia, né? Trombose e embolia. Tem a questão do anticoncepcional, que nós falamos, né, para as mulheres, principalmente você, amiga, que é fumante e que faz uso de anticoncepcional. Se você é fumante, mulher, e toma anticoncepcional, saiba que você está com uma associação muito perigosa, né? É Pedro e Bino da trombose, o caminhão da trombose pode passar na sua rua, na sua porta. Então é melhor você desistir de um deles, né? De preferência dos dois, né? Nem o fumo, nem o anticoncepcional. Busque outras alternativas, mas se for muito difícil para você parar de fumar no primeiro momento, então que você cesse de usar o anticoncepcional enquanto você vê formas de parar de fumar posteriormente. Essas são as pessoas que mais têm risco, né? Tem pessoas também que têm trombofilia, né? Que é uma doença sanguínea, que a pessoa já tem muitas vezes casos na família de trombose. Aí a avó teve trombose, o pai teve trombose, aí pode ser que você tenha trombose, né? As trombofilias são hereditárias, muitas delas. Não, então, deficiência de proteína C, proteína S, deficiência de antitrombina 3, mutação no gene que codifica a proteína MTFR, né? Metil tetrahidrofolato redutase. Então, tudo isso daí são trombofilias que aumentam a chance da pessoa ter uma trombose e fatalmente uma embolia. Então nada de pensar que é só com pessoas idosas, né? Nada, pega gente nova. Quem teve um negócio desse aí recentemente, sempre tem um famoso tendo sempre tem. Viagem de avião, não sei o que, aí passa não sei quantas desses voos internacionais sem se movimentar, né? Não usa uma meia, não faz nada. E aí, tem a trombose. E aí, a pressurização lá, tudo, o trombo migra, vai pro pulmão, Juninho. Aí, Anitta com embolia, Anitta com trombose, não sei quem, fulaninho famoso com trombose.
Acontece com o novo, com o velho, com o famoso, com o simples, camponês da cidade. Não tem conversa não, a doença não quer nem saber. Ela quer mesmo é lascar o camarada. Pois é. Doutor, e quando descobrem isso, aí o que tem que fazer? Como é que se descobre e em seguida qual é o tratamento? Como é que a pessoa deve... qual é o próximo passo no caso dessa pessoa? Como é que tá os likes aí? Vamos lá. Gente, olha... Tá muito bom. Vou dizer o que precisa ser feito. Preste atenção agora, aumenta o radinho aí que eu vou dizer. Ó. O cara chegou no hospital com suspeita de trombose nele. Cansado, com dor no peito, tossindo com sangue. Aquele negócio todo. O que a pessoa precisa pedir de imediato? É um tal de um dedímero. Dedímero. É um exame de sangue. É um dedímero, pede um dedímero. Se o dedímero vier alto, então você é acima de 500. Assim, ele é até 500 esse exame. Vê acima de 500, assim, muito. Normalmente é 2 vezes ou 3 acima desse valor. A gente já começa a valorizar quanto a possibilidade de trombose e embolia. Vê um dedímero muito alto, não é assim, pouquinho não, é muito. Então o médico ele já precisa pensar que aquilo ali pode ser uma trombose. De preferência, se ele tiver um quadro clínico compatível, ele vai excluir infarto, vai excluir essas causas de dissecção de aorta, essas coisas. Não é nada disso, não é infarto, não é tal. Ele vai anticoagular essa pessoa com um medicamento chamado Clexane, que é a enoxaparina. É um medicamento para afinar o sangue e já começar o tratamento. De imediato, esse exame ele não confirma que é trombose, que é embolia. Mas a suspeita clínica ela é soberana. Se o médico suspeita e excluir outras causas, até em prova contrária, é embolia pulmonar. O exame que confirma de fato é a angiotomografia de tórax. É um exame contrastado que é feito para desenhar a circulação pulmonar. Quando ela está assim entupida com trombos lá, então está fechado o diagnóstico de trombose. Às vezes o médico também pede um Doppler para ver no membro inferior se ainda há alguma evidência de trombo lá, né? Então os exames giram em torno disso, de você fazer um dedímero para poder fazer a angiotomografia para confirmar e então um Doppler também nesse meio tempo dos membros inferiores para avaliar como é que está a circulação das pernas, porque pode ter sido o foco inicial do problema. Exatamente. E aí depois que descobre tudo direitinho, começa a fazer o tratamento, tem cura, doutor? Tem cura. Graças a Deus o tratamento clínico é muito eficiente, né? A anticoagulação. Normalmente, quando é um caso mais leve, a gente consegue manejar de uma forma mais tranquila. Quando é uma trombose, uma embolia pulmonar bem pequena, não são muitas obstruções, a gente começa com a heparina, o Clexane, a injeção, né, que dá na barriga. Dá injeção durante aí alguns dias, pode ser algumas semanas. E após o uso dessa injeção, a gente vai migrando para a medicação oral, que faz mais ou menos o mesmo efeito, né? O anticoagulante. Tem vários, né? A rivaroxabana é uma das mais conhecidas, mais usadas. Tem a dabigatrana também, tem a edoxabana, tem vários. Então, faz a transição e normalmente a duração do tratamento, que normalmente é de alguns meses, vai depender muito das causas. Então, normalmente, para embolia pulmonar, algumas pessoas são mais conservadoras, deixam 3 a 6 meses. Eu costumo estender um pouquinho o tratamento por segurança. E se a causa que gerou o problema não for removida, quer dizer, o câncer não foi tratado ainda, tá lá. Então você vai ter que estender o tratamento, porque senão o paciente vai ter uma recorrência da trombose e da embolia possivelmente, né? Isso aí pode ser para qualquer causa. Se ela não for resolvida, então ela precisa manter a coagulação mesmo após o tratamento, ainda que em uma dose mais baixa. Então o tratamento é muito efetivo. Em alguns casos, o paciente tem que realmente ir para a UTI, fazer até cirurgia para tirar o trombo de lá. Fazer fibrinólise ou fazer trombectomia, que são cirurgias, são procedimentos. Mas na maioria dos casos, graças a Deus, o tratamento clínico com medicamentos resolve muito bem. Pronto, e bem rapidinho aqui, que já estamos chegando no final do programa, como se proteger, Dr. Clark? É você que se reconhece essas alterações, né? Se você tem algum desses fatores de risco, e já substituir, trocar esse fator de risco, melhorar a sua vida em termos de atividade física, alimentação, hidratação e sono, isso aí já ajuda muito. Se você está no hospital
em pós-operatório com alguma doença grave, é uma pessoa idosa, então você precisa conversar com o seu médico, principalmente se você já teve, alguém na família teve, sobre essa possibilidade para que o médico faça a profilaxia, que pode ser desde o uso de meias até o uso dos anticoagulantes, né, o Clexane, para poder afinar o sangue enquanto o paciente está no hospital ou enquanto o paciente está naquele estado que é muito propenso a ter a trombose. É muito mais fácil e barato prevenir a trombose e a embolia do que tratar. Além de que, quando você já está com ela instalada, você corre um risco sério de morrer ou de ter alguma complicação. Então é bem melhor evitar o problema, ainda que isso possa parecer uma coisa distante, mas às vezes ela está mais perto do que você imagina. Com certeza. Gente, olha só, deixa eu passar aqui pelo nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM. Ruciclei Alves está com a gente, bom dia. Ubelina Maria de Souza, também Roneide Rodrigues, Sheila de Macedo Guedes, bom dia, Niele, bom dia, Dr. Clark, bom dia. José Menezes está com a gente também. Muito obrigada, gente, pela sintonia, pelo carinho. Agora de like só tem 4 likes, só coloca... Tem muita gente participando, interagindo, mas os likes só foram 4. Gente, aperta aí no joinha. Lúcio, ele vai pegar aqui, vai tirar o chapéu da gente aqui. E agora? Ajuda aí, gente, pegou na veia. Vamos lá. Olha só, gente, 7 horas e 26 minutos. Dr. Clark, quando a conversa é boa, passa muito rápido, a gente já sabe disso, né? É verdade. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, todas as segundas, sempre trazendo muita informação, tirando dúvidas. E como o pessoal fala aqui no nosso canal no YouTube, sempre trazendo aí melhorias para que as pessoas possam cada vez mais melhorar aí a vida, a forma de se alimentar, a forma de respirar, a forma de caminhar, de fazer tudo. Então, muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço e desejar a vocês um excelente dia, uma excelente semana de muito trabalho, mas também de cuidados e atenção com a sua saúde. Bora trabalhar. Amém, gente. O programa Pegou na Veia tem uma realização da Clínica Sarame e a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um episódio do Pegou na Veia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pegou na Veia. Pegou na Veia. A seguir, Café com Fã TCM.